Pessoal, o assunto do Atlético nessa semana foi, esse tão falado mercado da bola. Primeiro surge a notícia veiculada pelo jornal AS, lá da Espanha, que crava, a venda do Vitor Roque por Barcelona por 40 milhões de euros. E depois vem o jornal Record de Lisboa dizendo que o Bento é a prioridade do Benfica para ser o goleiro da equipe na próxima temporada. Vamos lá, as duas situações. Primeira, sobre o Vitor Roque. Ficou muito claro, por tudo que a gente ouve, tanto do Felipão quanto do próprio Alexandre Matos, e em alguns momentos, ainda até março, enquanto esteve no dia a dia do Atlético, do próprio Mário Celso Petralha. Se vierem e pagarem o que o Atlético quer, o Atlético faz negócio. O Atlético tinha fixado 45 milhões de euros para o Vitor Roque. O que dá para tirar dessa possibilidade, que foi colocada pelo jornal AS? O Atlético até vende por 40 milhões, mas vai ficar com uma parcela maior. É certo vender o Vitor Roque? No mundo ideal, não. No mundo ideal, a gente queria ver o Vitor Roque há cada vez mais tempo no Atlético, evoluindo como jogador mais ainda no Atlético e construindo uma carreira no clube. Mas infelizmente não é assim. O Atlético tem um exemplo dentro do seu próprio elenco. O Fernandinho saiu jovem, voltou 17 anos depois para o Atlético. Infelizmente faz parte do jogo. E os jogadores estão saindo cada vez mais novos aqui do Brasil para a Europa. Em comparação, você vê o Endrick vendido com 16 anos, mas não pôde ir, mas Vinícius Júnior e Rodrigo foram com 18 anos para o Real Madrid. Não é o ideal, obviamente que não é o ideal. O certo seria a gente dizer, não, o Atlético vai bater o pé e não vai negociar o Vitor Roque. Dá para dizer o seguinte, se o Atlético não receber uma proposta real, factível pelo Vitor Roque, o Atlético fica com ele pelo menos até o final do ano. Mas tudo leva a crer, principalmente por conta não só do interesse do Barcelona, mas também pela vontade que o Chelsea e o Arsenal, que foram até convidar o pai do Vitor Roque para conhecer as instalações deles em Londres, então é muito difícil que ele continue no Atlético. É uma pena. O Vitor é um jogador diferente. A gente vai ver o Vitor muitas e muitas vezes vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas, infelizmente, o dinheiro é muito pesado e seria, inclusive, uma das maiores negociações da história do futebol brasileiro, caso ela realmente venha a acontecer. Em relação ao Bento, aí eu acho que o Atlético tem razão em bater mais o pé. O Atlético tem um goleiro de grande futuro, que é o Mikael. Mas o Bento é de grande futuro também e é de grande presente. O Bento, cada vez mais, o Felipão acabou dizendo isso, inclusive, para o jornal Record, para o Globo Esporte essa semana, falando sobre a capacidade que o Bento tem de ser um dos melhores goleiros do Brasil. E ele realmente é. O Bento faz a gente até pensar que o Atlético pode emplacar um terceiro goleiro seguido em seleção olímpica lá em Paris no ano que vem. O certo é que o Atlético faz muito bem em não fazer jogo fácil para ninguém. Benfica veio com uma ideia de 7 milhões, o Atlético veio e respondeu com no mínimo 10 milhões de euros, o que é um preço bastante elevado para uma contratação de goleiros dentro do cenário não só brasileiro, mas mundial. O sonho para o torcedor atleticano seria que o Bento e o Vitor Roque ficassem. Mas se eu precisasse fazer uma aposta para dizer o que vai acontecer na janela internacional, eu diria que o Vitor, infelizmente, vai, mas o Bento, felizmente, fica no Furacão. Um abraço.